Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse vídeo eu queria dar continuidade àquela série de vídeos sobre livros que todos os jovens deveriam ler. Eu falei bem pausado porque geralmente eu troco os nomes. Mas enfim, no vídeo de hoje em especial eu quero falar de um livro que eu já falei várias vezes dele aqui no canal, já citei ele, já fiz um rápido resumo, né, digamos assim, sobre ele, mas eu nunca fiz uma resenha mais detalhada, dei mais informações sobre ele. E o livro que eu quero falar com vocês hoje é o Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Bom, gente, esse livro aqui, eu tenho muito carinho por ele. Esse livro, eu até lembrei agora de um vídeo que eu assisti, acho que foi da Amanda, do canal Casal 304. Ela tá sempre por aqui, eu também tô sempre por lá, gente. Tá sempre consumindo conteúdo uma da outra. Amanda, se você estiver por aí, e pra você. Mas ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, e eu acho que isso aplica muito a esse livro, que é sobre alguns livros a gente tem que estar, tipo, no momento certo para ler ele, sabe? Tem momentos certos para você ler determinados livros. E esse livro foi um exemplo clássico, porque eu fiquei sabendo sobre ele em 2017 por causa de um filme que eu assisti na escola ainda, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu comentei com a minha mãe acabou comprando o livro e me deu de presente. Eu comecei a ler, acho que no próprio ano de 2017, mas eu nunca, não parei, eu acho que eu li 10 dias e depois parei. E ficou lá na minha estante, e ficou guardado. Depois eu viajei, fiquei fora do Brasil um tempo. Quando eu voltei, eu fui colocar minha casa em ordem. Foi quando em 2020, né, que foi ano passado, que eu comecei a ler ele de novo. Eu acho que ele caiu muito bem naquele momento que eu tava vivendo. Por isso que eu tenho tanto carinho por esse livro, porque foi bem antes, foi bem na época, né, que eu tava querendo criar o canal. E eu acho que ele foi o ponto final, assim, que me fez falar, tá bom, vamos fazer esse negócio acontecer. E, enfim, eu tenho um carinho realmente muito grande por esse livro. Alguns dados técnicos sobre ele. Ele é um livro de 398, quase 400 páginas, tá? Não parece, mas é. E esse livro, gente, o que é bom dele, que você pode ler um pouquinho todos os dias, porque ele é como se fosse um devocional mesmo. São 42 dias, são 42 capítulos, e você pode ler um por dia. E assim, são leituras rápidas que você consegue ler 5 a 10 páginas e você faz isso em 10 minutos, 15 minutos, você consegue ler. É bem tranquilo. Eu acho interessante também que você não só leia, mas medite sobre cada palavra que está aqui, pesquise os versículos bíblicos que aparecem aqui, para que não seja só uma leitura superficial, mas que você possa se aprofundar sobre o assunto, tá? Esse livro que eu tenho aqui ele é a versão estendida, por isso que ele tem 42 dias, 42 capítulos, mas a versão original é de 40 dias. Os outros dois capítulos, né, eles não necessariamente têm ligação com o total, né, com o tema de propósito, que é o que os outros 40 capítulos discorrem, mas eles vão findar aí com alguns temas, eu vou dar mais detalhes no final, mas que eu acho que complementam bem aí o enredo geral do livro. Bom, como sempre eu fiz as minhas anotações aqui, porque o livro é grande, e aí eu acabo esquecendo de algumas coisas, né, então, enfim, tem colinha, gente, faz parte. Mas enfim, esse livro aqui ele é dividido em 6 partes, tá? A primeira parte ela vai ser uma introdução geral do livro, vai falar sobre o que você pode esperar do livro, questões relacionadas ao propósito, chamado, enfim. São os questionamentos iniciais que a gente acaba tendo, né, quando pega esse livro na mão. Eu acho que ele é um livro, assim, eu quis colocar ele nessa série de livros para jovens, porque eu acho que nós, quando somos jovens, a gente entra naquela fase de perguntar por que eu existo, para que eu estou nessa terra, para que eu tô aqui, qual que é a minha função nesse mundo. E acho que é um bom lugar pra gente começar a ter respostas para essas perguntas que às vezes ficam sem resposta. Então acho que nessa introdução ele vai trazer bem esse embasamento todo. E as outras 5 partes do livro são justamente essas divisões aí, que vou falar sobre o propósito, cada um dentro de uma perspectiva. E a última parte, que ela nem entra nessa classificação de 6 aí que eu falei, mas são aqueles últimos 2 capítulos bônus que eu mencionei, que vão falar sobre inveja e... deixa eu até lembrar aqui. Sobre inveja e aprovação. Aprovação é uma palavra, talvez esqueci de falar. Mas enfim, que também são, como eu falei, eles não têm ligação direta com o assunto geral do livro de propósitos, mas eu acho que eles complementam aí com alguns pontos interessantes que vale a pena dedicar aí o tempinho para encerrar essa leitura com chave de ouro. Então depois que a gente faz essa introdução aí, que vão falar justamente sobre, né, por que você
existe, né, por que você, enfim, o motivo da sua existência, a gente entra no propósito número 1, que como eu anotei aqui, você foi planejado para agradar a Deus. E aí essa parte do livro, que eu acho que é a parte introdutória, que traz assim mais embasamento mesmo do que você pode esperar do livro, durante os capítulos, né, durante os dias que vão se decorrer nessa parte, vai abordar temas sobre relacionamento com Deus, intimidade, amizade com Deus, como desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Ele. São cada um dentro de uma perspectiva diferente, mas todos dentro dessa mesma assunto, dessa mesma abordagem. Eu acho que para começar o livro é a forma perfeita, porque ele vai direto ao ponto central de dúvida das pessoas. O segundo propósito, que é a segunda parte do livro, vai falar que você foi formado para fazer parte da família de Deus. E nessa parte, gente, ele vai falar muito sobre a questão da vida em comunidade, do nosso papel como cristãos na igreja, na nossa sociedade, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode impactar, o que nós podemos usar e fazer a favor da nossa comunidade, a favor da nossa igreja, a favor das pessoas ao nosso redor, nosso testemunho, nosso exemplo, e principalmente a importância de a gente fazer parte dessa comunidade, porque o que a gente sempre fala, né? Não dá pra gente querer ser feliz sozinho, a gente precisa de ter pessoas ao nosso redor, pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada, pessoas que vão caminhar junto com a gente, que vão estender a mão e a gente vai estender a mão de volta. Realmente aquela coisa de mãos dadas, vamos juntos caminhando em prol de um objetivo maior. E ele fala muito dessa questão de comunidade, da importância de a gente fazer parte dessa comunidade e também o nosso papel nela, saindo um pouco dessa parte mais individualista ou mais relacionada ao relacionamento próximo, íntimo, né, com Deus, e indo mais para o mundo externo agora. É a segunda parte do livro, que eu acho que... Eu gosto muito desse livro porque eu acho que ele foi bem construído, assim. Primeira parte focada no seu relacionamento próximo com Deus, depois vai indo com a comunidade, com a sua igreja e assim por diante. O terceiro propósito que ele fala no livro é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E aqui a gente vai ter temas assim muito relacionados exatamente de como nós conseguimos nos tornar mais parecidos com Cristo, né? Como nós seguimos de fato o caminho de Cristo, como nós somos transformados a partir da gente consumir sua palavra, da gente consumir seus princípios, da gente buscar as atitudes e nosso falar, nosso agir, nosso pensar, tudo que a gente faz andar em congruência com a imagem que nós temos de Cristo e com quem Ele é e como nós nos tornamos mais próximos, né, mais parecidos com Ele. Então vai falar tudo sobre esses temas, que eu acho que é uma parte que a gente tem muita dúvida, né? Como que de fato a gente se torna mais parecido com Cristo. E não são coisas necessariamente simples, são coisas que às vezes exigem da gente muito desejo, muita ânsia, porque né, aquela coisa de amar o próximo, mesmo quando esse próximo tá falando mal de você, estender a mão para uma pessoa que às vezes um dia não estendeu a mão para você, e isso é aqueles famosos conflitos que a gente fala, mas o quanto que eles são importantes, o quanto que eles fazem parte do nosso propósito, e a gente entender isso com profundidade, né? Nem só saber aquelas coisas teóricas que a gente vê, né, as pessoas falando, a gente lê por cima na Bíblia, mas a gente não se aprofunda e entende o que realmente aquilo significa. Então eu acho que tem um pouco dessa abordagem também, eu gosto bastante, porque realmente é como se fosse um manual de instruções, assim, sobre a vida cristã, a vida com propósitos, estar diante de Deus, fazendo a vontade dele, seguindo os princípios dele. Realmente um manual de sobrevivência que, enfim, como eu falei, eu gosto muito da forma como ele foi construído, porque eu acho que ele passa por todos os passos e questionamentos que, principalmente na juventude, a gente tem. A quarta parte é a que eu mais gosto do livro, que vai falar um pouquinho aí sobre que nós somos moldados para servir a Deus. E aqui, gente, eu acho que vem muitos questionamentos que as pessoas ficam falando: eu vou servir a Deus. As pessoas olham isso como uma coisa negativa, uma coisa ruim. Uma coisa que, tipo assim, Deus é tão grande porque Ele precisa que a gente faça alguma coisa por Ele. Eu sei que esses questionamentos, para muitas pessoas, principalmente que não entendem, que são novas na fé ou que estão buscando respostas, elas questionam. E assim, sendo muito sincera, tá difícil explicar, porque eu acho que a gente entra em questões aí realmente de fé. E nem sempre fé tem explicação, né? A gente simplesmente crê e ponto final. Mas o que eu gosto dessa parte é justamente a gente entender o nosso propósito, no sentido de aceitar isso como parte de nós, de aceitar que certas características das nossas vidas, nossos talentos, nossas habilidades, eles são nossos e a gente precisa aprender a valorizar eles da forma como eles são. Eu falei um pouquinho aqui no canal uma vez sobre um vídeo sobre talentos, né? Às vezes a gente fica querendo ter um talento de cantar, por exemplo, só que na verdade o nosso talento é de tocar um instrumento.
E a gente fica chateado porque a gente não tem o talento de cantar e a gente quer ter o talento de cantar e a gente não valoriza nem o que a gente tem, que é de tocar um instrumento, e a gente fica naquela briga, não aceita o que tem, não aceita o que não tem e fica insatisfeito, fica infeliz. Acho que esse livro, nessa parte especialmente, fala muito sobre essa questão de como a gente consegue encontrar essas coisas dentro de nós, aceitar isso como parte de nós e começar a entender o que Deus quer fazer através de nós, usando essas nossas habilidades, esses nossos talentos, como que Ele usa nossas vidas para algo maior, para o propósito dele. E traz, acho que, muitos esclarecimentos e respostas, porque a gente sempre escuta, né? Ah, você tem que saber qual que é o seu propósito, você tem que saber qual que é a sua missão, e a gente fica, como é que eu descubro isso, né? Aquela pergunta toda. E outra coisa que eu acho muito interessante aqui, que eu também já falei aqui no canal sobre isso, que ele fala um pouquinho aqui também sobre a questão de Deus nos usar nas nossas fraquezas. A gente sempre acha que Deus vai usar a gente quando a gente tá 100% pronto, que a gente tá com a palavra na ponta da língua, que a gente sabe todas as respostas, e ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas a gente já tá pronto. E não, na maioria das vezes a gente vai estar, a gente nem às vezes precisa falar nada, a gente nem precisa abrir a nossa boca, mas Deus usa a gente em momentos assim, inesperados, no momento que a gente não tá bem, no momento que a gente tá triste. Ontem mesmo a gente estava assistindo um culto aqui em casa e eu acho que foi muito isso que falou no meu coração. Às vezes nos nossos momentos de maior dificuldade, nos nossos momentos de dor, os momentos que a gente está passando por momentos assim mais difíceis, é naquele momento que Deus usa nossas vidas para abençoar a vida de outras pessoas. Passou uma moto, espero que vocês tenham conseguido escutar o que eu falei. Mas enfim, é nesses momentos que Deus usa a gente para abençoar a vida de outras pessoas. É nos nossos momentos de dor, de desafio, de luta, que o nosso testemunho fica mais evidente. E é no momento de fraqueza. Então, assim, enfim, essa é a minha parte favorita do livro. Já deixo aqui o recado. Dediquei bastante tempo à leitura essa parte, porque eu acho que ela é bem esclarecedora e merece bastante atenção. E o quinto propósito é a parte real de encerramento, né, que vai falar sobre você foi feito para uma missão. E aí vai de fato falar sobre como que a gente vai compartilhar essa mensagem, como é que a gente vai cumprir nosso propósito, como é que a gente vai pegar essas habilidades, talentos que a gente descobriu e aceitou no capítulo anterior e colocá-las em prática de acordo com a vontade de Deus. Enfim, eu gosto bastante porque, como eu falei, esse livro ele é um manual de instruções. A gente tem desde o começo do nosso relacionamento com Deus, relacionamento com a nossa comunidade, entendimento do nosso papel, aceitar nossa missão e, de fato, colocar isso em prática, como é que a gente faz isso acontecer. Então, assim, esse livro acaba que vai ser mais direcionado para as pessoas que realmente creem, né, que têm fé, que acreditam em Deus. Mas eu acredito que, independentemente disso, todos os jovens deveriam sim ler esse livro, porque, como eu falei, ele traz muitas respostas. Aqui, né, como eu falei, na parte de baixo do livro, justamente é uma vida com propósitos. Para que estou na Terra? Por que eu existo? Por que Deus, né, resolveu trazer a minha pessoa ao mundo? E é muito importante, eu acho que é uma leitura que vale muito atenção, que vale a dedicação do seu tempo. É uma leitura super tranquila, não é cansativa, como eu falei, com 5 a 10 minutos você consegue ler por dia e em 40 dias você termina esse livro e, enfim, vale muito a pena que vocês possam ficar com essa indicação. E se alguém por acaso já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou. E é isso, gente. Então é isso, fiquem com Deus, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau!